Amém, glória a Deus. Estão me ouvindo bem aí, irmãos? Amém. Senhor Deus, Pai, estamos, Senhor, em Tua presença, Senhor, te agradecendo, Pai, por este momento, Pai, de louvor, Pai, que tivemos, Senhor, engrandecendo, Pai, o Teu nome, Senhor. Pai, porque Tu és santo, Pai, Tu és um Deus grande, Pai, Tu és um Deus de amor, Pai, de um amor infinito, Senhor, que nos alcançou, Pai, que nos tirou, Senhor, das trevas, Senhor, e trouxe para a luz, Senhor. Graças, Senhor, que um dia, Pai, Tu me achou, Senhor, Tu me encontrou, Senhor. Hoje eu estou aqui, Pai, na Tua casa, Pai, tendo essa oportunidade, Pai, de trazer a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai, cada irmão, Pai, que está aqui, Senhor, cada visitante, Senhor, cada pessoa que está ouvindo, Senhor, Pai, que está vendo, Pai, pela internet, Senhor Jesus, Pai, pelo Facebook, Senhor, abençoa, Pai, cada vida, Senhor, cada irmão, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos estar atentos, Senhor, à Tua palavra, Senhor, aquilo que Tu queres falar, Senhor, conosco, Senhor. Abrimos, Senhor, nosso coração, Senhor, nossa mente, Pai. Pai, que Tu nos dê esse entendimento, Pai, da Tua palavra, Senhor. Pai, que Tu venhas a trabalhar, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, bendizemos o Teu nome, Senhor. Por tudo, Pai, que Tu tens feito, Pai, em nossas vidas, Senhor. Pai, abençoa agora, Senhor, as pessoas que estão enfermas, Senhor Jesus, que estão nos hospitais, Senhor Jesus. Pai, que estão, Senhor, também sofrendo, Pai, com a Covid, Pai. Que Tu, Senhor, esteja abençoando, Pai, cada vida, Pai, neste momento, Senhor. Pai, nós Te louvamos, Senhor, e bendizemos o Teu nome, Senhor, e confiamos, Senhor, na Tua cura, Pai. Confiamos, Senhor, na Tua provisão, Senhor, sobre essas vidas, Senhor. Pai, na Tua mão, Pai, de poder, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Deus, eu Te louvo, Pai, Te agradeço, Pai, por tudo, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus é bom, como cantava o Emerson agora, né? Deus é bom. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente vê que Deus é bom, né? Tem nos trazido até aqui, tem nos sustentado, e é motivo de grande alegria. Amém? Então, queridos, vamos ler um texto da Palavra de Deus, né? Hoje eu gostaria de falar sobre vivendo pela fé. Eu coloquei vivendo pela fé porque não queria algo como... Porque viver pela fé não tem uma receita pronta, né? Dizer, como 7 passos para viver pela fé, como viver pela fé. Não, vivendo pela fé quer dizer que a gente vai vivendo a cada dia, através das situações, aquilo que Deus quer falar com a gente, né? Então, hoje nós vamos ver o que a palavra de Deus quer falar conosco, amém? Em Mateus, capítulo 14, versículo 22, uma história muito interessante, muito emocionante, que a gente vai ler agora, então que a gente preste bastante atenção, amém? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Vamos por parte, tá, irmãos? Aqui, então, no versículo 18, né? Diz que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para irem à frente e entrassem no barco, né? Insistiu, é porque eles não queriam ir, né? Os discípulos não estavam querendo ir sem Jesus, né? E entrar no barco e entrar no mar, né? E Jesus teve que... Até em outras traduções pode dizer compeliu, pode dizer, acho que deve ter outras traduções, né, com outra palavra, né, além de insistiu, né, porque eles não queriam. Por que eles não queriam ir? Porque já teve outro episódio com tempestade, que eles estavam todos, né, num barco e Jesus estava no barco. Jesus dormia na polpa, né, e levantou uma grande tormenta, uma tempestade, e Jesus, eles pediram, acordaram Jesus, né, clamaram por Jesus, né, e Jesus foi, acalmou a tempestade, né, e aí eles passaram por esse trauma, né, já tinham passado por isso, né. Então, por isso que Jesus insistiu com eles, né, para ir adiante, e Jesus ficou com a multidão, né. Multidão essa que, for ver anteriormente, é a mesma multidão da multiplicação dos pães. Jesus vinha de muitos sermões já, né, estava bem cansado, né, quis se retirar, e ele já vinha da multiplicação dos pães. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo.
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? E o que eu e você temos em comum, né, que todos nós aqui temos em comum, é que durante esse ano, ou estamos vivendo, ou vamos passar por adversidades. Todos nós temos isso em comum. Em algum momento da vida, a gente vai passar, ou estamos passando, estamos enfrentando a adversidade. Né? Tem horas que são tempos difíceis, tempos de tribulação. Tem hora que o nosso barco vai bater o vento forte, e as ondas vão se agitar, vai começar a entrar água, bate o pavor, bate o medo, bate a ansiedade, a gente fica com medo. Então a gente não está livre de acontecer isso. Né? Isso que também eles passaram. Né? E a gente enfrenta, né, na nossa vida. Né? Ansiedade, segurança. Né? Então são várias coisas que a gente acontece. Né? No caso aqui, o barco é a nossa vida. Né? Nossos sonhos, nosso trabalho, nosso casamento, os filhos, né, a esposa, o marido, nossa saúde, né, tudo que envolve a nossa vida, né, seria o nosso barco. Né. E acontece, mesmo o fato de nós estarmos na igreja, o fato de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, às vezes se considera um servo muito fiel, né? A gente se considera uma pessoa, não, eu sou uma pessoa de bem, sou uma pessoa fiel, e comigo não vai acontecer nada. Né? Mas não é assim, né? A gente sabe que a gente não está livre que aconteça adversidades em nossas vidas. Né? A gente não está livre de ficar doente, a gente não está livre de sofrer de depressão. Muitas pessoas nesse momento estão enfrentando depressão, estão se sentindo sozinhos, né? Estão enfrentando a solidão. Né? Diversas situações a gente está sujeito, né, a acontecer, mesmo estando com Jesus. Os discípulos já estavam enfrentando a segunda tempestade, a segunda tribulação, né, o segundo pavor. Né, então, ele andava com Jesus. Né, então, nós também, a gente tem que ficar bem claro que a gente não está livre, né, de que aconteça isso, né, conosco. Né. Mas o que essa palavra, né, quer dizer sobre viver pela fé? Né? O que o texto quer dizer, né, para nós? Né? Ali no versículo 26, diz assim, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então, vamos passar adiante. Coragem, não tenham medo. É uma das lições que esse texto quer nos dizer. Né? O que é o medo? Né? O medo é uma sensação desagradável que a gente, né, sente. Uma sensação desagradável desencadeada pela percepção do perigo real ou imaginário. Uma sensação desagradável desencadeada, né, por uma situação de perigo, né, real ou imaginária. Mas real e imaginária, essa percepção é tudo que eles tinham na hora. É tudo que os discípulos tinham na hora. Porque o medo real, né, o que eles estavam vendo ali, né, era a noite, era a alta madrugada, que diz, né, era entre 3 e talvez 6 horas da manhã. Então, talvez 4 da manhã fosse. Né, então, escuridão total em alto mar. Ali o medo real, o vento batendo forte, as ondas batendo no barco. Eu já andei de barco em alto mar e não foi legal. E isso foi de dia. Passei mal, não foi legal. O mar não estava tão agitado, mas as ondas batiam forte na frente do mar. Não foi muito legal. Imagina a noite com o mar revoltado.
né? Então, eles tinham esse medo real e o medo imaginário, né? Eles já logo imaginavam, né? Nós vamos morrer, não vai dar certo isso aqui, né? Nós vamos morrer, né? Nós vamos afundar. Então, eles tinham essas duas situações, né? Então, mas a maioria, o que eu queria falar em relação ao medo, a maioria dos nossos medos são imaginários. Vocês se deram de conta, vocês perceberam na vida de vocês. Eu já percebi isso na minha vida. A maioria dos nossos medos são imaginários, né? Nós colocamos as barreiras, né, do medo. Eu já ensinei... você já ensinou alguma pessoa a dirigir? Né, eu já ensinei já algumas pessoas, né? Então, a pessoa tem medo que o carro da frente vai bater, né? Ou quem já foi dirigir a primeira vez, né? O carro vai vir na minha frente. Não, não vai, segue pela direita que ele vai passar do teu lado. Né? Então, a gente fica imaginando os medos. Às vezes a gente deixa de conversar com alguém, chega alguém novo na igreja, né? Ou um colega, às vezes, no trabalho, né? Chega uma pessoa nova, a gente não tem medo de falar com a pessoa, porque com medo do que a pessoa vai achar de nós, né? Ou, né, por medo que a pessoa, do que vão falar, os outros colegas vão ver, né? Os irmãos vão ver eu na volta da pessoa. Então a gente fica, nós criamos muitas vezes o medo, né? A nossa mente é né, o nosso cérebro é uma máquina de muitas vezes de invenções, de barreiras, né, que a gente cria, né, né, com medo, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas para Deus por causa do medo. A gente deixa de envolver algum ministério por causa do medo. Às vezes largamos algum ministério porque a gente a gente não achou que foi muito bem, aí a gente começa a ficar com medo, a gente começa a desanimar, a desistir, né? Tudo isso por causa do medo, né? E, né, o que Deus quer de nós, né? Aqui Jesus fala coragem, não tenha medo, né? Ele quer que a gente combata o medo. A gente tem que combater o medo. Não é errado a gente sentir medo, gente. Não é errado sentir medo. Mas a gente tem que procurar combater o medo. A gente tem que identifique qual o medo. O que está te travando? O que faz tu querer afundar? A gente tem que se analisar, parar e perceber quais são os nossos medos. Né? Conversar com alguém, coloca para uma pessoa madura, né? Não converse com qualquer um, pessoas que vão te aconselhar, né? E ore a Deus, peça a Deus para Ele que tire esse medo, isso que está te travando, que está te impedindo de andar sobre as águas. Amém? E o medo não é todo um vilão, né? Porque o medo ele ativa o nosso senso de perigo, né? Quando a gente está para uma situação de perigo, nosso instinto de nos salvarmos, né, de uma situação, né? Então não é totalmente ruim o medo, mas ele é ruim, prejudicial quando a gente deixa de fazer as coisas por causa do medo, né? Quando a gente deixa de viver a vida por causa do medo, quando a gente deixa de viver as coisas que Deus tem para nós por causa do medo, né? Quando Deus te chamou para fazer algo e tu não vai por causa do medo, né? Então quando a gente dá muito lugar ao medo, hoje em dia a gente vê muito falar sobre as pessoas têm síndrome do pânico, né? É muito comum a gente ouvir falar, tal pessoa, aí tu vai conversar às vezes com uma pessoa, o fulano de tal está com depressão, está com síndrome do pânico, né? Porque às vezes a gente dá muito lugar ao medo. E às vezes qualquer coisa, às vezes tem medo de andar na rua, tem gente que tem medo de ficar em lugar fechado, e assim vai em várias áreas, né? O medo toma conta, né? Mas Jesus, né, nos fala hoje, né? Coragem, não tenha medo. Né? Eu queria fazer um parêntese nisso aí, que às vezes a gente leva uma vida muito negativa. A gente leva uma vida muito negativa. A gente entra na cultura da negatividade. O que seria a cultura da negatividade? Né? A gente, até no dia a dia, às vezes a gente nem se dá conta e começa a murmurar e falar mal das coisas. A gente tem a tendência às vezes, a gente nem se dá conta, porque a gente começa a repetir, né? E começa a falar mal de tudo, né? Fala mal do trabalho, fala mal do patrão, fala mal às vezes da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal do vizinho,
nada presta. Ah, fulano de tal não presta, meu colega no trabalho não presta. Né? Então a gente cria uma cultura de falar mal das coisas, de ficar murmurando. Né? E eu no meu trabalho aprendi muito a trabalhar contra essa negatividade. Né? Eu sou vendedor e então eu já saio na rua com um não, né? Então eu tenho que convencer a pessoa a me comprar. E às vezes eu converso, né, assim com os clientes, né, né, agora quando eu voltei de férias, né, né, que seja um ano bom, né, para nós, eu digo, né, as pessoas dizem, que não seja como 2020, que ano terrível para esquecer, né, e eu digo, olha, eu tenho a agradecer, né, eu procuro agradecer a Deus por estar enfrentando essa pandemia com saúde, estar conseguindo trabalhar. Aí a pessoa, não, é verdade, a gente tem que olhar as coisas boas, né? Então, ó, tu está conseguindo manter teu comércio, tá? E não, sim, estou conseguindo. Então, esse é a gente tem que combater a negatividade, a gente tem que combater a murmuração, né? O falar mal, porque essas coisas são pequenas coisas que vão tomando conta da gente. É uma coisa simples, mas que vai tomando conta da gente, né? É uma abertura, né, para a negatividade, né, para o medo, né, para a insegurança. Às vezes a gente tem, às vezes até o que a gente assiste, né? Se você olha muito programa, muito filme que dá medo, né, está alimentando aquilo ali. Né? Eu procuro sempre assistir histórias reais, de pessoas que venceram, pessoas que conseguiram, que enfrentaram realmente a situação, né, e conseguiram vencer. Né? Essa é uma das maneiras, né, que eu não estou dizendo que é a mais certa, né, mas isso que eu procuro fazer. Né? Procure se cercar de pessoas positivas, pessoas que pensam para frente, né? Pessoas que vão te ajudar a crescer, né? Irmãos que vão te aconselhar. Né? Aqui a gente vive uma comunidade, né, aberta, né? A gente não tem aqui sempre, né, os pastores sempre nos orientaram, né, em tudo que a gente deve fazer, né, de uma maneira sadia. Então a gente tem que procurar isso, aproveitar que a gente tem um ambiente acolhedor, né, um ambiente que nos faz ir adiante, que nos faz ir para cima, né, que nos faz crescer. Né? Então, coragem, não tenham medo. Então vamos nos apegar, né, a isso que Jesus está nos dizendo, né, e seguir em frente, seguir adiante, né, e vencendo as adversidades, né, tocando o nosso barco, né, seguindo em frente. Amém? Até sem querer eu vi com uma camisa com um barco, ó, nem tinha me dado conta. Segunda coisa, né, que quer nos dizer essa palavra também, né, no versículo 28 e 29, né? Saia do barco. Diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Então vamos imaginar a cena, né? Tu está diante de um super milagre ali. No meio de uma tempestade, no meio de um temporal ali, de um mar agitado, vem Jesus ao teu encontro e sobre as águas. E Pedro olhou aquilo ali e se encheu de coragem, né? Senhor, se és tu, eu quero também, eu quero isso para mim também. Porque imagina tu andar sobre as águas e ir ao encontro de Jesus, dar um abraço em Jesus. Que milagre, que maravilha ter essa oportunidade. Né? Então, dentro da situação, o barco era o lugar mais seguro. Né? Dentro, né, da situação ali, o mais seguro era ficar no barco. Mas não, Pedro deu um passo além. Né? Ele, não, eu vou sair do barco. Né? E muitas vezes a gente precisa sair do barco. A gente precisa ter, porque sair do barco significa coragem, né? Significa ter coragem. Né? E muitas vezes a gente precisa, porque Deus nos chama, às vezes para fazer algo, Jesus nos chama, Jesus chamou Pedro, vem, e ele foi, cheio de coragem. E a gente precisa sair do lugar de onde a gente está, se a gente está estagnado, na mornidão, na frieza, a gente tem que sair de onde a gente está e ir em direção a Jesus. Ter essa coragem. Né? Muitas vezes a gente vem na igreja, ouve a palavra, quanto tempo,
Já se parou a pensar quanto tempo você vem na igreja e ouve a palavra? E a gente tem que avaliar a nossa vida. Né? O que tem mudado desde que a gente tem ouvido a palavra até agora. Né? Então, Jesus nos chama, vem, sai do barco. A gente tem que, muitas vezes, sair. Nosso barco, de vez em quando, o nosso barco tem que sofrer uma sacudida para a gente ter coragem. Né? Porque seguir sempre na aguinha calma, aí é fácil, né? Aí tem um monte de pescador, né? Mas no alto mar são poucos que vão para o alto mar, né? E de vez em quando nosso barco precisa ser sacudido. O meu barco tem sido sacudido ultimamente. Não sei se o de vocês, como é que anda, né? Mas né, nesses últimos tempos, né, Deus, quando eu li essa palavra, né, Deus está me sacudindo. Deus está sacudindo a minha vida, né, por dentro. Então, é um momento que a gente tem que se avaliar, né, e atender o chamado de Jesus. Que Ele quer que a gente ande sobre as águas. Ele quer. Né, mas a gente tem que dar um passo, a gente tem que ter essa coragem. Amém? Que às vezes estamos frios espiritualmente. E a gente precisa ser sacudido. O nosso barco precisa dessa agitação. Né? Muito calminho não dá. Não. Né? Esse andar sobre as águas, né? Esse experimentar esse sobrenatural de Deus, a gente andar sobre as águas, né? O que significa andar sobre as águas? Né? A gente tem que ter isso bem claro. Né? É a vida plena que Jesus nos oferece. Amém? É uma vida feliz que Ele nos oferece. Né? É uma vida com propósito, uma vida com esperança, com solução, né? Com sentido. Muitas vezes a gente anda por aí sem sentido, sem propósito, sem rumo. Né? Então, Jesus nos chama para andar sobre as águas, para viver o sobrenatural dele. Né? Porque vai vir os momentos difíceis. Né? Então, esse ano, né, a mãe pregou sobre avançar, a pastora sobre o recomeço. Né? E Jesus hoje nos chama, né, a viver pela fé. Né? Então, porque nós vamos enfrentar durante esse ano, a gente não venha esquecer dos momentos, quando a gente se enfrentar, estiver numa situação difícil, a gente se lembra dessa palavra. Que vai ter momento que a gente vai ter que ter coragem, que a gente vai ter que tomar uma atitude, que a gente vai ter que ter uma ação, a gente vai ter que sair do barco. Então a gente tem que ficar ligado e atender ao chamado de Jesus, amém? Terceiro, gente, que esse episódio aqui também nos ensina, não se distraia. Ali no versículo 30, diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Aqui Pedro se distraiu, né? Porque ele vinha naquele ato de coragem, né? Andando sobre as águas. Lá foi ele. Mas ele diz que ele olhou em volta, a Bíblia diz, né? Quando reparou no vento, ficou com medo. Começou a olhar em volta. Né? Ele estava indo, né? Sentiu o vento, água batendo. Deve ter dado uma olhadinha para os discípulos, né? Que ficaram lá, né? Com a cara de apavorados. Né? Eu estaria apavorado também. Né? Quem não estaria? Né? Ainda mais que eu já passei por isso. Né? Começou a olhar em volta, Pedro, e ele se distraiu e deixou de olhar para Jesus, deixou de seguir em frente, né, porque estava com aquela coragem, olhando para Jesus, né, começou a olhar as águas, começou a olhar em volta, se distraiu. E nós, muitas vezes a gente faz como Pedro, muitas vezes a gente faz como Pedro. Né, ali Pedro, né, tendo essa atitude, né, ele deixou de crer, começou a duvidar, né? Começou a afundar. E muitas vezes a gente faz, né, como Pedro, né? A gente vem, né, a gente aceita a Cristo, a gente começa a vir nos cultos, né? Vem à igreja, né? Faz aquele compromisso, passa na frente, né? Agora a gente não tem chamada, né, à frente, né, por causa da pandemia, mas, né, passa à frente, faz aquele compromisso com Deus, né? Começa segunda-feira, vamos lá. Nem vai indo, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses.
né? Às vezes 1 ano, às vezes 2 anos. E aí nós fazemos como Pedro, a gente começa a se distrair. A gente começa a criar maus hábitos. A gente deixa de ler a Bíblia. A gente deixa de orar. A gente deixa de dar o dízimo. Né? Dar um dízimo é o sinal de fé. É viver pela fé, dar o dízimo. Né? Dar a oferta. Porque tu fica pensando, vai me faltar, eu não vou dar. Não. Crê que o Senhor é provedor. Ele vai estender a tua mão. Ele vai prover as tuas finanças. E a gente faz como Pedro. A gente deixa hábitos da vida cristã, a gente começa qualquer coisa nos distrai. A gente começa a criar distrações, é um novo emprego, é um carro, a gente começa a ganhar um dinheiro melhor, aí começa a sair, começa a gastar. Hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou no culto. A gente não vem uma vez na semana orar na igreja, né? Já não ora em casa. A gente vai enfraquecendo aos poucos. Né? A gente vai deixando a distração tomar conta. Né? E aqui, né, aqui diz bem claro, né, o que acontece com a distração. Né? Pedro começa a afundar. Já deixa de olhar para Jesus, né, deixa de seguir em frente, né, e tem que clamar, gritar para o socorro. E a gente tem que cuidar isso na nossa vida, né? Cuidar para a gente não afundar, né? Que a nossa vida espiritual se mantenha firme, né? Que a gente fique com os olhos em Cristo, né? Com os olhos de Jesus, andando sobre as águas, com os olhos em Jesus. Amém? Aleluia. E a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, com isso que eu estou falando aqui, né, com essas coisas que a gente tem deixado, né, de fazer, né, porque Deus tem um propósito com cada um de nós aqui. Deus tem um propósito com cada um, né, com cada vida aqui, aqueles que estão nos assistindo. Né, Deus tem algo grande para nós. Né, e muitas vezes a gente fica distraído. Né, a gente dá lugar para as coisas, às vezes, que nem vão nos preencher, né, com coisas vazias, né, com coisas que não vão nos levar a lugar algum, né, e acaba esquecendo o principal, o mais importante, né, que é a Cristo. Né. Ele, desde que a minha família, né, começou pela minha mãe, né, a gente começou quando Cristo entrou em nossas vidas, né, na nossa família, né, ele tem nos restaurado muito. Né, ele fez uma restauração, uma obra, né, nas nossas vidas, na vida do meu pai. Né, então, a gente, desde que eu aceitei a Cristo, né, minha vida mudou. Né, e eu incentivo aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que não conhecem a Cristo, abre o teu coração. Né, e esse mesmo Jesus que andou sobre as águas, ele vai fazer também na tua vida, vai fazer na vida de cada um aqui. Muitas vezes a gente está há muito tempo na igreja e esquece de Jesus, a gente esquece que Cristo, né, é o centro da nossa vida. Né, a gente dá lugar a outras coisas. Né, então a gente precisa voltar ao centro, voltar ao chamado. Né, ele está nos chamando, voltar ao centro, né, daquilo que ele tem para nós. Né. Identifique a distração que tem na sua vida, identifique o que está distraindo, roubando a tua atenção. Né, que ele vai te levantar de novo, vai fazer andar sobre as águas. Amém? Glória a Deus. Eu não sei o que você está enfrentando nessa noite. Né? Não sei o que Deus tem falado no teu coração, mas com certeza Ele vai te levantar. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para pessoas que já passaram por adversidades, como estão agora e como eram antes, eu tenho certeza que tem muitos testemunhos, porque muitas vezes a gente não aceita a adversidade, né? A gente não aceita os tempos difíceis, a gente não aceita os tempos ruins, né? A gente foi criado só para o oba-oba, né? Só para as coisas boas, né? Não queremos sofrer, né? A gente está vendo também uma geração agora que não está querendo sofrer, que não está querendo passar trabalho muitas vezes, né?
Mas às vezes Deus sacode nosso barco. Ele permite isso para que nós cresçamos, né? Os discípulos andavam com Jesus todo o tempo, né? E ali bem no final diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, eles falaram. Mas antes já tinha havido uma tempestade, lá no capítulo 8, depois vocês podem ler. E eles disseram a mesma coisa, né? Ficaram impressionados, né, com o poder de Jesus. Depois Jesus veio fazendo muitos milagres, muitas pregações, e eles acompanhando Jesus, muitos milagres, e já tinha havido uma multiplicação para uma multidão, cerca de 5.000 pessoas. Jesus alimentou cerca de 5.000 pessoas. E mesmo assim eles não estavam entendendo, né? Depois, né, da ressurreição, né, de Jesus, quando eles ficaram sozinhos, é que eles foram entendendo, aquilo ali foi forjando eles, né? E muitas vezes as lutas, as adversidades vão nos moldando, vão nos forjando, né? Então a gente tem que estar aberto, atento, né, procurando entender o que Deus quer de nós, né? O que Ele quer falar contigo com aquilo que tu está passando, o que Ele está querendo que tu faça, qual é o passo que tu deve dar, né, em direção a Ele, né? Então que a gente venha abrir nosso coração, né, para Deus, aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Amém? Aleluia, Senhor. Quais são os seus medos? Quais são aquelas coisas que você tem que deixar no altar de Deus? O que tem enfraquecido a tua fé? O que tem feito tu muitas vezes não orar? O que tem feito tu, hoje não estou com vontade de vir aos cultos? O que tem feito tu esmorecer? Então a gente venha abrir nosso coração essa noite, né, aquilo para que Jesus quer falar, aquilo que Deus quer fazer. Senhor Jesus, Deus e Pai, estou, Senhor, em Tua presença, Senhor, com Teus filhos, Pai. Deus, Tu conhece, Senhor, a vida, Pai, de cada irmão, Senhor, que está aqui, Senhor. Deus, Tu trabalha, Senhor, em favor, Senhor, de nós, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, sem nós nem entendermos, Senhor, nossa mente é muito pequena, Senhor, para entender, Pai, Teus planos, Senhor, para entender os Teus propósitos, Senhor Jesus. Deus, Tu conhece, Senhor, cada vida aqui, Pai, cada tribulação que cada um tem passado, Senhor Jesus. Pai, Tu conhece, Senhor, quando cada um deita a cabeça, Pai, no seu travesseiro, Senhor, quando chora, Senhor, quando está triste, Senhor. Deus, Tu conhece o mais íntimo, Senhor, o mais profundo do coração, Senhor Jesus. Deus, levanta, Senhor, aqueles, Pai, que estão se sentindo, Pai, deprimidos, Senhor, estão se sentindo sozinhos, Senhor Jesus, que estão andando, Senhor, por caminho, Senhor, que deixaram, Senhor, para trás os Teus caminhos, Senhor, que estão andando por caminhos, Senhor, que não levam a nada, Senhor. Deus, Tu conhece, Senhor, cada vida, Pai. Eu te peço, Senhor, assim, Senhor, como Tu tens falado, Senhor, ao meu coração, Senhor, que Tu fale a vida, Pai, de cada um aqui, Senhor Jesus. Deus, com esse amor, Senhor, que nos resgatou, Senhor, com esse amor, Senhor, pelo aquele Teu sangue, Senhor, na cruz, Senhor, pela graça, Senhor Jesus, Tu não nos pede, Senhor, nenhum favor, ó Pai, só apenas o nosso coração, Senhor, a nossa mente, Senhor. Apenas isso, Pai, Tu nos pede, Senhor. E nessa noite, Pai, nós venhamos abrir, Pai, nosso coração, Senhor. Abrir, Pai, nossa mente, Senhor, para aquilo, Senhor, que Tu queres, Senhor, fazer, Senhor. Deus, que cada um aqui, Senhor, venha andar sobre as águas, Senhor. Pai, venha andar, Senhor, mais alto, Senhor, a um outro nível, Senhor Jesus. Pai, tira, Senhor, toda a frieza, Pai, espiritual, Senhor Jesus. Tira, Pai, toda a mornidão, Senhor. Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, caia por terra, Senhor. Que venha andar, Senhor, de uma maneira, Pai, diferente, Pai. Que esse ano, Pai, seja diferente, Senhor. Que a gente venha, Senhor, a sair do barco, Senhor. Deus, que a gente venha, Senhor, a andar com coragem, Senhor Jesus. Pai, que a gente venha evitar, Pai, as distrações, Pai, do nosso coração, Senhor. Pai, aquilo, Senhor, muitas vezes, Senhor, até estratégias, Pai, que o inimigo usa, Senhor, para Senhor, nos ver derrotados, Senhor, mas que nessa noite, Senhor, nós venhamos a combater, Pai, isso, Pai. Combater, Pai, negatividade, Senhor Jesus. Falar bem, Senhor Jesus, das coisas, Senhor. Orar, Senhor Jesus, pelo nosso trabalho, Senhor, pela nossa família, Senhor Jesus. Falar bem, Senhor, das coisas, Senhor Jesus. Oh, Pai, que algo novo, Senhor, venha em nosso coração, Senhor, que Tu invadas, Pai, nosso coração, Pai, com Teu amor, Senhor Jesus. Tu és um Deus de amor, oh Pai.
Oh, Deus, que Tu venha, Senhor, nos encher, Senhor, da Tua presença, Pai, a cada dia, Senhor. Enche-nos, Senhor, com Teu poder, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos, Senhor, andar, Pai, em outro nível, Senhor Jesus, mais alto, Senhor, mais além, Senhor. Que a gente venha sair, Pai, da estagnação, Senhor, da monidão, Pai, espiritual, Senhor. Pai, que nós venhamos ser cheios, Pai, da Tua presença, Senhor. Cheios, Pai, do Teu poder, Pai, cheios do Teu Espírito, Senhor. Em Teu nome, Senhor Jesus. Que nós venhamos, Senhor, a obedecer, Pai, Teu chamado, Senhor. Pai, obedecer a um ato de amor, Senhor. Obedecer, Senhor, é um ato, Pai, de amor, Senhor Jesus, incondicional, Senhor. Pai, que nós venhamos, Senhor, a entender, Senhor, aquilo que Tu quer, Senhor, para nós, Senhor Jesus. Em Teu nome, Deus. Aleluia, Pai. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, Tua mão, Senhor, está estendida, Pai, sobre nós, Senhor. Oh, Deus, a Tua mão, Senhor. Oh, Jesus, Tua mão, Pai, sobre nós, Senhor. Nos levanta, Senhor Jesus. Nos ergue, Pai, de novo, Senhor. Oh, Pai, ergue, Pai, aquela situação, Pai, que nós estamos enfrentando, Senhor. Oh, Deus, a saúde, Senhor Jesus. A autoestima, Senhor. O casamento, Senhor. Ergue, Pai, de novo, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Pai.